Olá, dando seguimento ao Clube do Eco. O tema de hoje é atresia pulmonar com comunicação interventricular. Meu nome é Jéssica Cândida, sou fellow em ecocardiografia pediátrica e essa apresentação faz parte do programa de fellow da Cardioped Brasil, Centro do Coração da Criança. A referência utilizada foi o nosso livro base, Talgueva. No Talgueva, embora o capítulo, seja titulado de Tetralogia de Fallot, é onde ele descreve essa patologia. Então, a atresia pulmonar com comunicação interventricular, ela é considerada uma forma extrema, da tetralogia de Fallot. A sua prevalência é de 0,07 para cada 1.000 nascidos vivos, e 20 a 40% dos casos terá o suprimento sanguíneo para os pulmões por meio de colaterais sistêmico-pulmonares. Sobre a classificação, ela se dá basicamente pela presença ou não de colaterais sistêmico-pulmonares. Então, durante a gestação, a falta de fluxo sanguíneo pulmonar anterógrado, no útero, ele leva a uma série de achados morfológicos na vasculatura da artéria pulmonar. Se o canal ele estiver presente, podem desenvolver as artérias pulmonares verdadeiras, confluentes e de tamanhos variáveis. Então, seria o tipo A, que é quando há presença. Deixa eu só pôr certo. Quando há a presença das artérias pulmonares, sem a presença de colaterais. Já no tipo B, ele tem as artérias pulmonares nativas, mas também a presença de colaterais. E no tipo C, apresenta apenas colaterais. E aqui a gente pode encontrar diversas combinações, A origem delas pode ser variável. A origem mais comum é da torácica, da aorta descendente e das artérias subclávias. O diagnóstico. A ecocardiografia, ela apresenta uma certa limitação por essa ampla variação anatômica, como já foi citada. Esses vasos colaterais, eles são vasos tortuosos, eles surgem de diversos locais diferentes, variam em número e nas rotas, e então essas áreas normalmente elas podem ser visibilizadas com outro método de imagem, como a angiotomografia ou até mesmo cateterismo. Uma questão polêmica que acaba gerando muitas dúvidas e dificuldade na hora da gente, de fato, definir o nome da cardiopatia, é a diferença entre a tetralogia de Fallot com atresia pulmonar e a atresia pulmonar com comunicação interventricular. Fisiologicamente, as duas patologias elas acabam funcionando da mesma maneira. Tanto que, na maioria das literaturas, inclusive no nosso livro, ele cita a atresia pulmonar com comunicação no capítulo de tetralogia de Fallot. Já outros autores, eles acabam diferenciando as duas patologias pela presença ou não do infundíbulo. Então, vou mostrar aqui as imagens para a gente tentar diferenciar as duas patologias. Então, aqui nessa primeira imagem, é um corte parasternal, um eixo curto, onde a gente identifica ao centro a válvula aórtica. E nesse primeiro vídeo, aqui nós temos a região infundibular, Então, nesse primeiro, tem a presença do infundíbulo. Então, a gente classificaria como uma tetralogia de Fallot com atresia pulmonar, No caso aqui, nesse vídeo, tem a válvula pulmonar hipoplásica. Já nesse segundo vídeo, aqui é o mesmo corte, é um corte parasternal. A válvula aórtica está localizada ao centro. E aqui a gente não tem a presença da região infundibular. Então, aqui seria uma atresia pulmonar com comunicação interventricular. Esse também é um vídeo do nosso serviço, mostrando também aquele mesmo corte, só que com a presença do infundíbulo. Então, uma tetralogia de Fallot. Sobre a avaliação ecocardiográfica. Então, existem alguns itens específicos, que a gente precisa avaliar. Então, a gente vai avaliar primeiramente a localização e o número de CIVs, de comunicações interventriculares, se há presença ou não de comunicação interatrial, a anatomia da obstrução da via de saída do ventrículo direito, visualizar a atresia pulmonar, a ausência do fluxo sanguíneo do ventrículo direito para a artéria pulmonar.
e a anatomia das artérias pulmonares, dos ramos e a irrigação sanguínea pulmonar. Anatomia das artérias coronárias e também do arco aórtico, e as colaterais, né, sistêmico-pulmonares, elas são detectadas pelo padrão de fluxo contínuo, pelo Doppler colorido, e pequenas artérias colaterais e ramos de artérias pulmonares, eles podem não ser detectados. E ainda identificar qualquer outra anomalia associada a essa patologia. Então, aqui, como a gente tem feito nas últimas aulas, a gente separou a avaliação ecocardiográfica pelos cortes, né? Então, o que a gente vai avaliar em cada corte, lembrando que algumas estruturas, elas são avaliadas em mais de um corte, tá? Então, subcostal, apical 4 câmaras, um parasternal alto e o supraesternal. Vou falar cada um deles. Então, iremos iniciar um exame ecocardiográfico, né? Pela análise sequencial segmentar, a gente inicia pelo corte subcostal, identificando os citos, que é a lateralidade dos órgãos. Nesse caso, é um cito sólitos, então, com a veia cava inferior anterior e a direita, e a aorta posterior e a esquerda. Aqui nesse vídeo, depois de estabelecer, né, os citos dos órgãos abdominais, a gente faz toda uma varredura, né, do transdutor no plano subxifoide. Aqui demonstra o septo interatrial, com a presença de uma comunicação interatrial, que nesse vídeo, na verdade, são duas pequenas comunicações. Nesse corte, a gente ainda faz uma varredura, né, para avaliar as conexões atrioventriculares e ventrículo arterial. Nesse caso, a ausência, né, de um dos grandes vasos. Então, aqui seria essa varredura, onde a gente avalia aqui a presença da comunicação interventricular e a aorta, né? A aorta aqui cavalgando o septo interventricular. Essa é uma imagem parada, né, da medição, né, da comunicação interventricular. Quando a gente vai fazer a medida, a gente tem que pensar como cirurgião, né? Pensar o local correto de fazer essa mensuração. No caso aqui, seria como se a gente estivesse fechando a comunicação para deixar a aorta saindo do ventrículo correto, né? Do ventrículo esquerdo. Avaliar também o Doppler da aorta abdominal. Aqui seria o corte do falô. Então, essa imagem mostra a aorta ao centro, né? E aqui onde seria a via de saída do ventrículo direito. Então, a gente nota que aqui não tem nenhum fluxo ao Doppler. Já no corte apical 4 câmaras, a gente vai avaliar o tamanho e a contratilidade dos ventrículos, a anatomia e função das válvulas atrioventriculares, a via de saída ventricular, presença, né, da CIV e o seu tipo, e as drenagens venosas. Então, aqui é um corte apical 4 câmaras, com um Doppler mostrando a presença da comunicação interventricular. Aqui é um corte já 5 câmaras, mostrando aqui a aorta cavalgando o septo interventricular. Uma imagem parada da VTI, né, da velocidade das veias pulmonares. Já no paraesternal, também iremos avaliar novamente a presença da comunicação interventricular e o seu tipo, né, o seu tamanho, a relação com a via de saída, a válvula aórtica em si, avaliar as coronárias, a anatomia infundibular na tentativa da diferenciação, né, da patologia, da tetralogia de Fallot, e as artérias pulmonares. Então, esse é um paraesternal eixo longo, onde aqui a gente identifica a comunicação interventricular, a aorta cavalgando o septo. Aqui uma imagem parada da mensuração da comunicação interventricular. Então, com a mesma proposta, né, a medida dela deve ser feita na região onde o cirurgião vai fechar, né, para tunelizar a aorta para o ventrículo esquerdo. Aqui, ainda num paraesternal, já vendo mais o ápice do coração para avaliação dos ventrículos, né, de pressão dos ventrículos, se esse septo ele retifica ou em algum momento do ciclo cardíaco. Aqui um corte paraesternal eixo curto, mostrando aqui a aorta ao centro, com a presença da comunicação interventricular. Essa comunicação ela pode ser de via de entrada, que se estende para a via de saída, então, seria esse caso. Aqui é um paraesternal alto,
Essa imagem já é de uma tetralogia de Fallot, porque aqui a gente identifica a presença do infundíbulo nessa região. Então, que é essa parede aqui mais hiperecogênica. No paresternal alto, a gente também vai avaliar as artérias coronárias, a posição, né, da válvula aórtica e tentar identificar as artérias pulmonares. Aqui já é o mesmo corte, um paresternal alto, com a válvula aórtica ao centro e a presença da coronária esquerda. Aqui, a válvula aórtica ao centro e a tentativa de visualização da artéria da válvula pulmonar, né? Em pacientes com a presença da válvula pulmonar, ela apareceria aqui ao lado da válvula aórtica. E aqui a gente, né, não tem a presença da válvula. Esse corte, essa patologia, como ela tem toda essa variação de fluxos, né, de colaterais sistêmico-pulmonares, das artérias pulmonares estarem confluentes ou não, isso dificulta muito a realização do exame, porque como na imagem a gente identifica vários fluxos e a gente não consegue, de fato, afirmar se seria o que seria colateral, o que seria canal arterial. Aqui nessa imagem, por exemplo, a gente pode sugerir que seria um canal arterial, mas é difícil diferenciar de uma colateral sistêmico pulmonar grande. Aqui também mostrando os fluxos, então pode sugerir, né? Pode ser uma artéria pulmonar direita nativa. Já na região do arco aórtico, a gente também precisa identificar se ele é para a direita, para a esquerda, se tem alguma outra anomalia associada, visibilizar aqui a emergência, né, dos vasos da base. Aqui nesse caso, aparentemente, eles saem todos de um vaso único aqui do tronco bracocefálico, né, e depois se divide. Aqui nessa imagem, a gente acredita que seja o canal arterial, mas, como disse, é difícil diferenciar de uma colateral maior. E aqui, uma imagem sugestiva de uma artéria pulmonar direita, pela topografia. O acompanhamento pós-operatório vai depender da técnica cirúrgica, né? Então, para definir qual vai ser a cirurgia, vai depender da anatomia do paciente, se existe as artérias pulmonares nativas ou não, o seu calibre, o seu trajeto e a presença e o calibre das colaterais. Então, o cirurgião vai optar, né, pela unifocalização ou por um shunt aortopulmonar. Já no ecocardiograma fetal, é, ele é excelente para a gente conseguir fazer um acompanhamento mais adequado para essa gestante, indicar a realização do parto em um serviço de referência. E em relação às imagens, o que chama atenção no ecocardiograma fetal seria a presença de uma comunicação interventricular e ele é mais fácil de ser visibilizado, né, essa patologia no corte de 3 vasos. Então, vai ter a ausência da aorta, desculpa, da pulmonar. E essa criança, quando a mãe consegue ser transferida, né, e vai nascer no serviço de referência, primeiro tratamento, primeiro segmento que esse recém-nascido precisa ter medidas para aumentar a pré-carga, né? Então, administração de volume, manter sempre um hematócrito acima de 40, às vezes fazer um uso de noradrenalina para tentar aumentar, né, a resistência vascular sistêmica e aumentar o shunt dessas artérias, dessas colaterais sistêmico-pulmonares. Essas foram as referências utilizadas. Obrigada.